Bom dia novamente, irmãos. Bom dia. A palavra de Deus nessa manhã se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 8, versos de 2 a 3. Todos encontraram? Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: E te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia a todos. Que a paz e o amor do nosso Deus seja multiplicado. Se sintam privilegiados. Vocês são realmente privilegiados, porque nós não combinamos nada com as pessoas, né? O Mateus realmente estava com dificuldade para poder estar vindo hoje, mas ele preparou os cânticos, os cânticos todos, né? Praticamente os cânticos, né? Falam sobre a mensagem, né? Então quem está realmente interligado nas orações, assim, tudo que foi se falado aqui, podemos ver o quanto que Deus, né, Ele quer que sejamos abençoados com a Tua palavra, amém? O tema dessa mensagem é mudando o caráter humano, mudando o nosso caráter. Como que Deus, Ele não somente nos criou, mas Ele cuida de nós. E podemos entender a vontade de Deus quando nós olhamos para o nosso passado, para nossas vidas, como que Deus cuidou de nós até hoje, amém? Às vezes tem muitas pessoas que você encontra com ela, e quando você vai se escutar, você fala assim: puxa, como que Deus é misericordioso. Olhando para Israel, porque Israel nós somos a Israel espiritual. Israel é o povo exclusivo de Deus no passado. Então ele vai mostrar para nós, como a Bíblia diz, que as coisas do passado são sombras daquelas que viriam a ser. Então nós hoje estamos vivendo, colhendo as coisas que Jesus trouxe para nós. Mas lá no passado, eles tinham que contemplar Jesus no futuro. E é muito interessante essa questão. Hoje nós vamos ver a questão do cuidar de Deus no deserto. Por isso que eu pedi para deixar esse cântico aqui. O outro cântico também acabou de cantar, louvar a Deus, também fala. Depois eu vou pedir o Graça para colocar. E eu vou mencionar, mas o que vocês estão vendo aqui? Cada vez que a minha fé é provada, Israel foi provado. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levo para perto de ti. Com certeza você também, ou você já passou pelo deserto, ou você está passando pelo deserto, ou ainda você vai passar pelo deserto. Põe o cântico que você tirou para preparação para a mensagem. Primeira estrofe. Observem. E também esse cântico. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como um doce água, que veio a mim comum em meio a um deserto. Como orvalho que desce pela terra seca,
dela para surgir verdes passos. Quando o faraó deixou o povo dele sair do Egito, olha o carinho de Deus em Êxodo 13. Gostaria que você olhasse comigo. O livro de Êxodo 13. Olha o carinho de Deus com o povo dele. Deus então providenciou aquela saída, porque o povo tinha o que? Orado a Deus. Eu estou cansado de ser escravo, 400 anos escravos de fome. E o povo de Deus lá, sofrendo na mão do povo do Egito, como escravo, sendo explorado. E Deus então levanta Moisés e tira aquele povo lá do Egito. E aqui no Êxodo capítulo 13, no verso 17, olha que interessante. Olha que Êxodo 13, 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus nos visitará daqui a, pois levai convosco os meus ossos. Não vem a ver, mas o que nós podemos ver aqui, como que Deus cuida, como que Deus, o carinho, eu quero que vocês entendam que o mesmo que Deus está fazendo aqui, é quando você estiver passando pelo deserto. Se você não passou ainda, Deus, Ele vai cuidar de nós quando nós estivermos no deserto. Talvez a gente não entenda aqui como deserto, mas no transcorrer da mensagem, nós vamos ver o que é o deserto hoje. Aqui, então, nós vemos o que Deus ele fez, o que Ele fez com o povo, Deus começou a guiar então o povo de forma muito cuidadosa. E também gostaria que você pegasse comigo aí Êxodo 16, já que você está com o Êxodo aberto, Êxodo 16, de 1 a 3. Então veja bem que Deus, então o povo partiu para a terra prometida. E olha o que acontece em Êxodo 16, versos de 1 a 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Às vezes nós somos assim, sabe? Às vezes nós estamos atravessando o deserto e a gente fica pensando assim, como antes eu tivesse nascido. Muita gente fala assim, por que está acontecendo comigo essas coisas? Então esse povo aqui, eles estavam tirou Deus do deserto, Deus tirou eles lá de uma terra que eles estavam escravos, eles tinham pedido, e aí agora eles estavam reclamando, murmurando contra Deus. Agora a Bíblia, o texto lido, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Agora, muitas vezes nós precisamos, Deus faz isso conosco, Deus quer trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança.
Então nós temos aqui, nessa manhã, nós temos que passar aquele momento que eu passei tão difícil. Então no final, através do deserto, aqui nós vamos ver o quanto que Deus cuidou de nós. Aqui olha para você ver, nós vimos o texto lido, agora você vai entender que Deuteronômio repete e mostra para eles quanto que Deus é, o que Deus faz conosco. Verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que se procede da boca do Senhor viverá o homem. E se você continuar isso, vai vendo, né? Nós cansamos de falar aqui para todo mundo aqui, né? Nós sempre estamos falando isso. Verso 4: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés esses 40 anos. Então, Deus é Pai, né? E aí, verso 5, o que ele vai falar? Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina teu filho, assim também te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para te andares nos teus caminhos e o temeres. Parar aqui. Mas, como que é interessante, né? O deserto aqui, Deus usa uma pedagogia muito interessante, e vai usar conosco também, esse ensino, né, que Deus usou com Israel, vai usar comigo e com você também. O deserto aqui, ele não representa um abandono, representa uma preparação, e é justamente no deserto que Deus reduz o ruído deste mundo, que quer que sua voz seja ecoada e te faça uma lavagem cerebral. Olha o que esse mundo tem feito conosco. Mas Deus não. Então o povo de Israel, foram 40 anos para que Deus pudesse formar este povo. 40 anos no deserto. E após libertar Israel da escravidão do Egito, né? Então Deus poderia conduzi-los rapidamente. Não precisavam passar. Mas Deus fez fazer a volta por mais 40 anos. Por que Deus quis fazer isso? Deus queria tirar o Egito da mente do povo durante essa peregrinação no deserto. Então Deus usa essa pedagogia, Deus usa esse ensino, porque o Egito estava dentro daquele povo e eles não conseguiriam tirar aqueles desejos daqueles melões, daqueles gilós, daquela carne cozida. Deus estava prometendo para eles uma terra que emana leite e mel, vida eterna, e eles estavam desejando voltar para cá, para a escravidão. Então, geograficamente, você entende o que Deus fez, né? A gente está passado ali, mas Deus cuidou deles, para que eles não pudessem assistir. Mas Deus fez eles rodear, passar durar 40 anos, mas para que pudesse o quê? Cuidar deles. E foi cuidado ou não foi? Nós vemos aqui, então Deus cuidou de forma maravilhosa. Uma coluna de fogo à noite, aquecendo eles, porque o deserto é o quê? Nós não conhecemos o deserto. O que é o deserto? Nós não sabemos. Só por literatura, nós sabemos que o deserto é 40, acima de 40 graus, né? 50 graus. Você vê que não tem vida, não tem nada. E durante a noite cai abaixo de zero. À noite uma coluna de fogo, durante o dia o sol, uma nuvem cobrindo o sol, maná caindo do céu, água, uma rocha que dava água para eles o tempo todo. É porque Deus, Ele não precisava apenas tirar o povo do Egito, era necessário tirar o Egito de dentro do povo. Então o Senhor explica esse propósito.
dentro desse texto que foi lido, Deuteronômio, Deus explica, né? Foi durante 40 anos ele ensinou que que esse povo tinha que aprender a ter dependência de Deus. Eles achavam que eles eram autossuficientes. Assim somos nós também. Muitas vezes nós achamos que nós vamos conseguir tudo. E não precisamos de Deus, não. Quantas pessoas aí fora, nós sabemos disso, que vivem uma vida de sofrimento, passando por deserto, e às vezes até morrem no deserto, porque não conhece o nosso Deus, não conhece Deus, que é o Deus provedor. E então, aqui nós vemos que Deus vai trabalhar o que em Israel? A dependência diária. Você lembra daquele momento que o maná caía, que não podia guardar para o outro dia? O que é isso? Estava disciplinando, Deus estava ensinando para eles uma pedagogia de Deus. E assim vai ser nós também, meu, vai ser com você também. Você não é autossuficiente, não. Você não tem saúde para sempre, não. Você vai precisar dos outros, você vai precisar da igreja, você vai precisar do seu irmão, você vai precisar do seu vizinho. E muitas vezes é o que? Bate aquele orgulho, aquela soberba. E bate muitas vezes aquela covardia também, de não se misturar, de não pedir, de se definhar diante de uma passagem pelo deserto. Então Deus mostra a dependência diária. Deus mostra para Israel a obediência. Tem que obedecer e reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor. Uma manhã pertence a Ele. Deus quer mostrar para nós que a santidade, ser um povo separado para Ele. Israel, Deus separou. O povo não mistura com aquelas mulheres. Não casem com outras mulheres junto, a não ser as mulheres do nosso povo, porque Deus queria realmente um povo separado. Então Deus queria que o povo fosse o quê? Separado, para mostrar para as outras nações o quanto Deus é um Deus poderoso, e não aqueles deuses minúsculos, Deus que tinha que ser carregado, Deus de barro, Deus de madeira, que eles tinham lá no Egito. Porque aqui o povo, quando estava lá no Egito, não só foram escravos, mas também aprenderam do Egito todas aquelas coisas que não agradavam a Deus. Assim como ele está vindo para a escola dominical, está aprendendo aqui o que é Samaria. Por que o povo de Deus, a Israel, o judeu, detestava Samaria? E é muito interessante que a aula dominical que está sendo dada aqui, eu estou aprendendo muito. Realmente não sabia. Não sei nada ainda. Não sei nada. Estou aprendendo muitas coisas. E Samaria realmente, Jesus ele entra por Samaria. O judeu nem pudesse nem passar por Samaria, dava a volta pela montanha, mas não passava em Samaria. Mas Jesus passou. E nós sabemos quanto que Deus, quando Ele conduz para o deserto, é para aquele que Ele está cuidando. Então Deus quer que nós tenhamos aqui identidade. Meu irmão, você tem que ter identidade. Deus quer que você tenha fidelidade. Então Deus fez tudo isso com o povo quando tirou lá do Egito. Deus começou a trabalhar esses pontos e tirar deles essa fragilidade humana que eles tinham. Eles eram muito frágeis. Não somente o povo de Deus aqui, mas nós sabemos também que Elias, Deus cuidou de Elias. Quem conhece a história de Elias aqui, sabe como que Deus restaurou Elias depois de enfrentar aqueles profetas de Baal, aqueles profetas lá, e ele venceu, ele se sentiu fraco, e ele foi para onde? Foi para o deserto. E lá, onde que ele encontrou Deus? No deserto. E quando ele encontrou com Deus, o que Deus fez com ele? Deus chamou a atenção dele? Deus foi rude com ele? Deus xingou ele? Não. Como é que ele se encontrava Elias naquele momento? Então ele estava com medo, ele estava esgotado emocionalmente, e ele estava a ponto de desistir. Deus, tira a minha vida, me mata, Senhor. E Deus então caminhou com ele no deserto, ajudou ele, encontra com ele,
isso está em 1 Reis 19, de 4 a 8. Deus não só repreende ele, mas Deus dá para ele primeiro o alimento. O que Deus fez com ele? Alimentou ele, deu pão para ele. Depois o que Deus fez com ele? Deus fala no coração dele. Eu reservei, você está sozinho não? Reservei 7.000 homens que não ajoelharam. Ele achava que estava sozinho. E então o deserto, quando ele vai para o deserto, ele ensina que a presença de Deus muitas vezes é percebida no silêncio, porque o deserto, o que se ouve no deserto? Pássaros, árvores, água, barulho de água, árvores, barulho do vento, nada, sequidão, miragem, morte. Você vê o quê? Você vê aqueles matos, aqueles bolos de mato passando assim. Aí você vê muito esqueleto de muitas coisas, de pessoas, de animais. Mas ali que Deus se apresenta para o homem. É quando você está nessa situação em que Deus, Ele aparece para você, Ele vai cuidar de você. Ele vai querer te tirar daquele momento. Basta você crer. João Batista foi um homem também usado por Deus no deserto. Você acha que a preparação de aquele João Batista que veio preparar o caminho do Senhor? Nós conhecemos essa palavra. Qual é a função de João Batista? Ele veio só preparar o caminho do Senhor. Mas antes dele vir, ele era o quê? Onde ele estava? Onde João Batista estava? No deserto. O que ele comia? Mel silvestre, gafanhoto. Mas lá no deserto é que Deus preparou ele para preparar o caminho de quem? Do Messias. Sabe? Todos esses homens, né? Elias, João Batista, foi formado não em faculdade, nem em seminário. Ele foi formado no deserto. E chegou e enfrentou, e ele ensinou de forma, tanto que ele tinha mais seguidores que Jesus. Mas depois ele falou: na sua humildade, convém que ele cresça que eu diminua. Jesus também passou pelo deserto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Isso está em Mateus capítulo 4, Lucas também 4. Mas olha como que é interessante a gente olhar agora o que aconteceu com Jesus no deserto, né? E Jesus então jejuou 40 dias e 40 noites. Então ele foi levado para onde? Jesus foi levado para onde? Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E o que o diabo fala com ele? O diabo cita a Escritura para Jesus. Versos 6. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora olha o que ele faz. Verso 8: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus se ordenou: retira, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus te adorarás, só a ele darás culto. Satanás sentou com ele com tudo, e até ele cita então que é do pão, né? Não só de pão viverá um homem. Mas olha, você vê então Jesus, verso 4. Jesus, porém, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Estava com fome.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmão? Sabe por quê? Amém? Porque Deus é esse Deus que supriu todas as necessidades de Israel e irá suprir a necessidade do povo de Israel, da Israel espiritual, que somos nós, a igreja dele hoje. Deus vai suprir, não só de pão nós vamos viver, mas de toda a palavra do Senhor, irmão. E vai ser assim, foi assim, vai acontecer assim. O significado de estar no deserto hoje, muitas vezes a gente não entende. Tá? Você tem uma noção do que é o deserto, mas o que é o deserto hoje seu? Você pode estar desempregado, né? O deserto vai revelar o nosso coração, quem é você, quando você estiver passando por tribulações, provações, né? E Deus vai moldar o nosso coração quando nós estivermos passando por isso. Quando eu estiver passando, quando eu estiver doente, quando eu estiver internado, quando eu estiver em crise financeira, quando eu estiver em período de espera, quando eu estiver em período de perdas, qual que é? Você vai estar encaixado num desse, ou então, se você estiver encaixado num desse deserto, com certeza você vai passar por isso. Então, você tiver conflitos profissionais, momentos de silêncio que você fala assim, eu orei tanto, pedi a igreja para orar e Deus não responde, mudanças inesperadas. Então, com certeza, irmão, você vai passar, ou está passando, ou você já passou por esse deserto. O que Deus deseja é que sejamos formados durante esse período, durante esse tempo que nós tivermos que passar por esse deserto. O deserto não vai mudar Deus, o deserto muda quem passa por ele. Então é essa que é a pedagogia, é esse que é o ensino do Senhor. Eu finalizo aqui com uma reflexão sobre esse momento de nós passarmos por esse, quando nós estivermos passando por isso, vamos passar. Nós vivemos uma geração muito difícil hoje, uma geração muito acostumada com a rapidez, just in time, né? Tudo no seu tempo. Nós mesmos ficamos assim, mas Deus continua trabalhando em nós esses processos. Deus trabalha a transformação dentro do nosso coração. O deserto pode parecer aos nossos olhos assim um atraso, né? Nossa, deserto, mas não. Muitas vezes nós queremos fugir do deserto. Tem hora que, quando nós estamos nesses momentos, já aconteceu comigo, acontece com vários irmãos, está fraco espiritualmente, vontade de desistir, né? Põe desculpa muitas vezes na igreja, desculpa no irmão, tá? E aí a gente está vendo que realmente ele está passando por um deserto, mas ele não quer desistir. Então nós realmente vimos que nós temos que permitir Deus trabalhar em nossas vidas, sabe? Pedir para Deus vir e trabalhar conosco, nos alimentar, cuidar de nós. E durante esse processo, pedir a Deus nas nossas orações, para a igreja orar, para que não venhamos a desistir desse trabalho de Deus em nós. Então assim foi aconteceu com Israel, vai acontecer com a igreja, vai acontecer com Elias, vai acontecer conosco, aconteceu com João Batista, com Jesus, e vai acontecer com cada um de nós. E Deus nunca vai desperdiçar um deserto em nossas vidas, amém? Ele transforma cada etapa, prepara cada um para que nós possamos dar testemunha amanhã. Você tem um testemunho, se você passou pelo deserto e Deus te ajudou,
com certeza você pode dar esse testemunho para as pessoas. Então, que nós possamos deixar Deus trabalhar em nós, para que possamos ser totalmente dependentes do Senhor e não autossuficientes. Que Deus nos abençoe, nos ajude a passar por esse momento da nossa vida.